Desperta Rio. Entrevista com Kleber Ribeiro. Ok, são 8h52, entrando um pouquinho atrasado hoje aqui o nosso bate-papo, mas nós vamos falar hoje sobre a questão de oratória, né? Você tem problemas em falar em público? Fica nervoso numa entrevista? Gagueja? Sua frio? Ou trava, né, no momento, aquele momento de tensão? Você trava no momento que precisa expor um raciocínio? Bom, eu vou conversar agora com o especialista em oratória, o Michel Soares, que vai falar sobre esse medo e também dar algumas dicas para falar bem em público. Um bom dia, doutor, um bom dia, especialista Michel. Muito obrigado por atender aqui o nosso encontro. Muito bom dia, Michel Soares. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe aí também, né, ao senhor, e obrigado por atender aqui a produção do Desperta Rio. Mas, Michel, de onde vem o medo, né, de falar em público? Bom, o medo de falar em público, ele é adquirido pela forma como a pessoa é criada. Normalmente, ele vem de memórias da infância e memórias passadas, onde a pessoa de repente recebe muita repreensão a respeito de falar, pode ser dos pais ou dos parentes, e ela acaba adquirindo esse hábito e traz ele para a vida adulta. Então a pessoa é muito repreendida, ela acha que vai falar besteira, ou ela acha que não deve falar, e traz isso para a vida adulta. Normalmente são memórias da infância. Agora, para não ficar nervoso durante uma entrevista, vale treinar antes? Sim, o treinamento anterior ao ensaio é fundamental. Porque o primeiro princípio que eu sempre prego é o seguinte: todo orador precisa saber aquilo que ele vai falar. Então ele, diante de uma plateia, ele já deve saber o que vai falar. Segundo, conhecer o público também é muito importante, porque ele vai adequar a linguagem, vai adequar o conteúdo para esse público. Para a pessoa ficar calma, esses dois itens já dão muita segurança. Então ela precisa trabalhar a respiração e usar o medo como aliado, ao invés de usar como inimigo, usar como aliado. Como faz isso? Bom, trabalhar a respiração falada, ou seja, vai falar com entusiasmo, olhando a plateia assim de frente, encarando a sua plateia, mantendo o contato ocular. E quando falar, vai expirar esse ar. A movimentação também ajuda, porque dissipar essa adrenalina que vem a partir do medo. Então, nos 3, 5 primeiros minutos, a pessoa se movimentando, olhando as pessoas, falando com entusiasmo, ou seja, expirando o ar quando fala, ajuda bastante no controle do nervosismo. Basicamente é a respiração. Agora, especialista em oratória, Michel Soares. Se der um branco, Michel, como é que deve proceder? Bom, o branco ele pode acontecer por 2 motivos. O primeiro motivo é o próprio medo. Então a pessoa fica com medo, ela se conecta com aquele medo e acaba esquecendo aquilo que ia falar. Um outro motivo do branco é a falta de presença. O que quer dizer isso? A pessoa não está no aqui e agora e ela se distrai com uma coisa ou do passado ou alguma coisa que vai acontecer no futuro e se desconecta com o assunto. O que a pessoa precisa fazer? Uma pausa para se recuperar, para se recompor. Essa pausa, ela pode ser curta, 1 segundo, 2 segundos, ela pode ser média ou longa. Se for uma pausa longa, onde a pessoa precise pensar, reconstruir tudo aquilo que ela havia falado, ela pode se movimentar um pouco, mantendo o contato ocular com a plateia, porque esse movimento vai tirar o foco da plateia na pausa. Se a pessoa ficar parada, fixa, olhando para a plateia, pode soar estranho. Então a movimentação quebra um pouco disso. E vai recuperar pensando no último item que foi dito. Se houver PowerPoint, apresentação com recursos audiovisuais, a pessoa pode olhar para o último slide e se lembrar daquilo que falou. Mas basicamente essa recomposição de retornar o último item falado ajuda bastante. E se ela não conseguir recuperar,
ela continua. Vai ficar um pouco fora de contexto, mas ainda assim é menos pior do que se a pessoa se denunciar dizendo que teve um branco, que não se lembra de mais nada e que não consegue falar. Agora, um outro fator que a gente comentou aqui sobre a questão, né, de gaguejar. Vai indo tudo bem, mas no meio da conversa, da palestra ou da entrevista, a pessoa gagueja. Como retomar? Bom, uma vez falado, não tem como recuperar. Aquela gagueira que já foi dita, ela ficou. O que ele pode fazer? Prevenir para não acontecer de novo. A gagueira, ela é uma disfluência vocal. Acontece normalmente por conta da falha da respiração. Então a pessoa não está respirando corretamente e dá tipo uma falha. Corrigir a respiração, respirar profundamente, soltar o ar, que a respiração estando normalizada não vai nem embargar a voz, nem dar aquela gagueira temporária e também não vai dar voz trêmula, que é aquela voz quando a respiração fica meio presa. Isso. E a pessoa fica com a voz tipo igual de robô. Todos esses problemas são da respiração. E pra gente encerrar agora o nosso bate-papo, né, Michel Soares, qual a dica você deixa para o nosso ouvinte que trava na hora de falar em público? A dica mais valiosa é saber o que vai falar do início ao fim, planejar a sua apresentação antes, estudar o assunto, conhecer o público, levar assuntos atualizados e principalmente ensaiar. Toda apresentação, quando ela é ensaiada, você já no ensaio vai ter dicas de pontos cegos. O que são pontos cegos? São aqueles pontos que o seu raciocínio não encaixou direito, são pontos que de repente alguém vai perguntar alguma coisa. E quando você ensaia e percebe isso no ensaio, você já vai preparado para responder as perguntas e também para fechar esses pontos cegos. Saber o que vai falar é um dos itens principais e dominar o assunto também, porque isso dá muita segurança. Legal, bacana, hein? Bate-papo gostoso aqui com o Michel Soares, que é especialista em oratória. Bom, quero aqui agradecer, muito obrigado pela sua participação, que tenha um bom dia, até o próximo Relógio Entrevista, Michel Soares. Muito obrigado, Kleber, tenha um excelente dia e um excelente dia para os ouvintes também. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, viu, meu irmãozinho? Vem, intervalo, mensagem de fé, eu volto já já. Relógio, tudo é hora com você.